Nosso trabalho é sobre remoção de interferência da rede elétrica em sinais de eletrocardiograma. E agora a gente vai apresentar um pouquinho sobre a origem do sinal DCG. O sinal DCG ele é decomposto em ondas e segmentos. A primeira onda P, ela é causada pela despolarização dos átrios. Logo em seguida vem o segmento PR, que não tem atividade elétrica, então ele é só uma linha. Ele é literalmente uma pausa fisiológica entre a despolarização dos átrios e dos ventrículos. O complexo QRS vem do funcionamento do sistema His-Purkinje e é caracterizado pela rapidez e pelo pico da atividade elétrica. E nesse complexo também há repolarização dos átrios, mas acaba sendo ofuscada pela despolarização dos ventrículos. Depois, o segmento ST é o tempo entre contração e relaxamento dos ventrículos. E, por fim, a onda T ela é causada pela repolarização ventricular. Agora falando mais do sinal de eletrocardiograma, a gente pode citar alguns ruídos que interferem na, na medição do sinal de eletrocardiograma. Então, basicamente, uma das causas de ruídos é a impedância do elétrodo que é colocado no paciente, a respiração do paciente, as contrações musculares do mesmo e a interferência da rede elétrica. A gente pode dividir basicamente como a respiração e a impedância do elétrodo sendo responsáveis pela variação da linha de base no sinal. E o que seria essa variação da linha de base? Como vocês podem ver na figura do canto superior direito, aqui a de cima tem um sinal de eletrocardiograma normal, como desejado, e o de baixo tem a variação da linha de base, que é basicamente como se fosse um cosseno ou um seno de baixa frequência que acaba tendo essa modulação no sinal. Além disso, também a gente tem interferência também causada pelas contrações musculares, que basicamente é na figura abaixo dessa que eu mostrei, que mostra que, de certa forma, é como se fosse alguns ruídos acontecendo ao longo de certos intervalos de tempo no sinal de eletrocardiograma. E a outra interferência que a gente estudou mais a fundo nesse trabalho, que é a interferência da rede elétrica, que basicamente ela acaba ocasionando tensões induzidas no equipamento e isso gera no sinal uma frequência de 60 Hz que acaba contaminando bastante o sinal, como a gente pode ver nessa figura do canto inferior esquerdo. Agora, as técnicas de análise. O banco de dados ele é dividido em banco de análise e banco de síntese. O primeiro banco decompõe um sinal de entrada em subbandas e com diferentes faixas de frequência. E a aplicação de uma técnica pode ser feita em uma dessas subbandas. Então, você tem uma coisa mais precisa e aplicada somente na subbanda problemática. O banco de síntese junta novamente essas faixas e tem como saída um único sinal, que seria o sinal pós-processamento. A análise no tempo-frequência, assim como a STFT e a transformada Wavelet, pode também entregar um espectrograma que mostra as componentes de cada frequência mudando ao longo do tempo. E também aqui nessa tela, a gente também tem a transformada a Wavelet DB8, que foi a que apresentou os melhores resultados no nosso projeto. Aqui também tem no meio um exemplo de espectrograma e, por fim, uma ilustração de um filtro NOT, a resposta em frequência de um filtro NOT, e necessitando apenas de uma análise na frequência para identificar as componentes indesejadas. Agora, com relação aos métodos de filtragem que tem para remover as interferências, a gente pode citar os filtros digitais de resposta ao impulso finita, de resposta ao impulso infinita também. Basicamente, o que difere esses filtros digitais é que o de resposta ao impulso finita, ele depende apenas dos valores de entradas anteriores e atuais. Enquanto o caso do filtro digital de resposta ao impulso infinita, ele depende também da saída do sistema, só que é a saída de alguns valores atrás, um sistema causal. E também ele depende de algumas entradas anteriores e atual. Outro método também que será explicado posteriormente é o método dos limiares que foi utilizado nesse trabalho. Outro método também bastante conhecido de filtragem de interferência no sinal de eletrocardiograma é a filtragem adaptativa,
Basicamente, ela consiste em ter um sinal de referência, que seria nesse caso esse VK, e esse sinal de referência ele é sempre comparado com o sinal SK vezes um erro associado que é calculado na saída do sistema. E com essa comparação desse, desse SK e K, com esse VK a gente se aproxima da referência. Então, basicamente, o objetivo dessa filtragem adaptativa é que esse K representa o sinal como um todo e parte desse sinal tem ruído. E o objetivo, então, é fazer o SSK se aproximar desse VK, sendo que VK é o sinal sem o ruído, a referência sem o ruído. Outro ponto importante para ressaltar do nosso trabalho é qual banco de dados que a gente utilizou para fazer a análise do eletrocardiograma. Então, basicamente, a gente utilizou o site physionet.org e lá a gente pegou o banco de dados chamado Combined Measurement of ECG Briefing and Seismos Cardiograms. Além disso, também é importante a gente destacar que ao longo do nosso trabalho, para a gente fazer a remoção da interferência especificamente 60 Hz, como a gente deixou claro que foi o caso que a gente trabalhou, a gente, olhando a literatura, viu que essa interferência ela tinha que ser abaixo de 50% do valor de pico a pico, porque era o que acontecia na realidade no problema real. Então, basicamente, isso foi uma das especificações que a gente seguiu para analisar o problema. Para a aplicação do método envolvendo a transformada wavelet, após a decomposição do sinal em subbandas, a gente calcula um limite. A gente calcula apenas o limiar universal usando essas equações que estão mostradas. E depois disso a gente aplica o método de hard ou de soft thresholding. Essa primeira figura ali na esquerda representa uma componente genérica de uma decomposição. Daí as linhas pretas em todas essas figuras, elas são esse limite calculado. A segunda figura mostra o método hard thresholding, onde os valores abaixo são zerados e os acima são mantidos inalterados. E por fim ali já está no soft thresholding, e os valores abaixo do limiar também são zerados, mas os valores acima terão o valor de lambda subtraído. Agora o filtro NOT é basicamente um filtro que rejeita a faixa com uma frequência de corte bem definida, e no nosso caso, no nosso projeto é de 60 ou 50 Hz. Ele foi implementado por meio de uma equação recursiva, e foi apenas para ser um dos critérios de comparação, além das próprias wavelets entre si. Agora, com relação aos parâmetros de análise do resultado da filtragem, basicamente a gente utilizou dois, que foram a razão sinal-ruído e o erro quadrático médio. No caso da razão sinal-ruído, ela é importante porque a gente consegue comparar qual que é a potência do sinal de entrada com relação à potência do ruído. Basicamente, quanto maior essa relação, melhor é o nosso processo de filtragem. Então, basicamente, como é que a gente fez para calcular a potência do ruído na entrada do sistema? Como a nossa interferência ela é artificial, ela é uma senoide, então a gente pode utilizar a relação que é a amplitude ao quadrado dividido por 2, é a potência de entrada do sinal ruidoso. Outro processo também que a gente pode citar é o caso da potência de entrada. A potência de entrada, como é que a gente calcula ela? Como o sinal na entrada a gente tinha o sinal do banco de dados, basicamente então o sinal sem a interferência a gente utilizou para calcular a potência de entrada, ou seja, quanto de informação mesmo a gente tinha na entrada do sistema. Daí a gente fez a razão sinal-ruído como sendo o logaritmo na base 10 da potência de entrada dividido pela potência do ruído de entrada. Agora, com relação à razão sinal-ruído de saída, a gente utilizou para calcular a potência de saída do ruído, basicamente a diferença entre o sinal de eletrocardiograma sem interferência menos o sinal filtrado, a gente levou isso ao quadrado e dividiu pelo período do sinal. E para a potência de saída, a gente pegou o sinal filtrado e levou ao quadrado e dividiu também pelo período do sinal. E depois disso, a gente pegou e calculou a razão sinal ruído de saída da mesma forma com que foi calculada a razão sinal ruído de entrada.
Calculado esses dois valores, a gente obteve depois a variação da razão sinal-ruído. Por fim, também, para a gente ter uma certa mensuração da otimização do nosso processo de filtragem, a gente fez também o erro quadrático médio, que a gente pegou já o sinal limpo, que seria o sinal do próprio banco de dados, e diminuiu do sinal filtrado, que foi resultado da saída do sistema. A gente pegou essa diferença, elevou ao quadrado, e também dividiu pelo período sinal, obtendo assim um erro quadrático médio. Agora aqui a gente tem alguns resultados que a gente obteve. Esses resultados, eles basicamente fazem uma comparação entre os vários tipos de transformada que a gente obteve, que foram a DB8, DB4, SIM7 e SIM10. Desses aqui a gente comparou então o erro quadrático médio entre elas, como vocês podem ver aqui, a variação do sinal ruído e a razão sinal de ruído saída. A gente também comparou os métodos de limiar usando a técnica universal soft, hard e threshold. Vendo essa comparação aqui do ponto de vista de razão sinal ruído de saída, o que a gente obteve o melhor resultado foi para DB8, e a gente também, a partir dela, obteve um ótimo erro quadrático médio, que foi, no caso da hard thresholding, de 5,2,467 na elevado a menos 5. Então, basicamente, além disso, a gente também fez outra comparação dos nossos resultados. A gente fez uma variação da amplitude em milivolts para ver o quanto o nosso sistema conseguia lidar com esse aumento com essa diminuição da razão sinal ruído de entrada. Então, novamente a gente fez isso e a gente ainda obteve resultados satisfatórios, até para valores acima do que é esperado, como dizia na literatura, a gente obteve um resultado bom. Aqui então a gente tem o sinal do banco de dados, o sinal corrompido com uma amplitude de 0,3 mV e o sinal corrompido com uma amplitude de 0,5 mV. Agora aqui basicamente então a gente estabeleceu uma comparação entre o melhor método que a gente encontrou usando o domínio transformado wavelet, que foi o método da DB8, e que a gente comparou com a filtragem NOT. E nesse caso a gente pode ver que para uma amplitude de 0,3 mV, que é esse primeiro caso aqui, a transformada discreta a gente obteve uma razão sinal ruído de saída com método de limiar de 27,78 dB, enquanto a razão sinal ruído de saída do filtro NOT foi de 14,33 dB. Ou seja, a gente conseguiu uma grande melhora em comparação ao método utilizando o filtro NOT. E já em relação ao erro quadrático médio, a gente obteve aproximadamente os mesmos resultados para amplitude de interferência de 0,3 mV. Já para o caso da amplitude de 0,5 mV, novamente a transformada discreta com método limiar, a gente obteve uma grande melhora da razão sinal ruído de saída com a transformada discreta com relação ao filtro NOT. E dessa vez, com uma amplitude maior, a gente pode observar aqui que o erro quadrático médio da DWT foi bem menor em relação ao do filtro NOT, mostrando a vantagem dessa técnica. Então aqui, basicamente, para a gente finalizar, a gente vai mostrar o próprio executável que a gente produziu rodando. Olá, então esse é o executável produzido na disciplina de processamento de sinais projeto nível 1, que basicamente consistiu na comparação entre duas técnicas de filtragem da interferência de 60 Hz no sinal de eletrocardiograma. Essas duas técnicas que foram utilizadas foram basicamente a técnica de limiar universal utilizando o domínio transformado wavelet e a técnica de filtragem NOT, que foi feita no domínio do tempo das amostras mesmo. Basicamente, então,
que esse nosso executável tem aqui? O usuário ele pode carregar o sinal de ECG do banco de dados, como vamos fazer aqui. Aqui pode inserir a frequência de amostragem do sinal, que nesse caso é de 5 kHz. Aqui a gente pode mexer na contaminação do sinal, ou seja, a gente pode determinar a potência do sinal contaminado. A gente pode determinar a potência do sinal contaminado que vai ter a partir da sua amplitude da interferência, que é um sinal senoidal. E também a gente pode escolher a frequência da interferência de 60 a 50 Hz. Aqui a gente pode escolher como que vai ser decomposto o sinal do domínio transformado ao wavelet, pela quantidade, o número de níveis e pela wavelet mãe, que nesse caso a gente vai escolher a DB8. A gente pode escolher o método que for utilizado no limiar universal, tanto hard como software shown, vamos escolher o hard. E aqui a gente pode utilizar a largura, trocar a largura de banda do filtro notch, que nesse caso a gente vai deixar 0.1 Hz. Então a gente vai executar o programa e a gente vai ver os resultados. Primeiro é importante mostrar os sinais pré-processados, né, com a contaminação sem. Então aqui a gente tem esses sinais, que a gente pode ver que é um sinal bastante corrompido justamente por causa da amplitude da interferência em relação à amplitude do sinal em si. E aqui a gente pode ver os resultados no domínio do tempo. Podemos ainda dar um zoom para comparar a morfologia dos sinais, como é que ficou. Praticamente a mesma para esse caso. Podemos ver as respostas em frequência dos sinais. Aqui nesse caso é utilizando o limiar universal no domínio transformado wavelet. A gente pode ver quanto que foi atenuado correspondente à amostra 600, que é correspondente à frequência de 60 Hz. Nesse caso foi menos 60 dB para o limiar universal. E no caso do filtro notch, os menos 32 dB. Podemos ver também as alterações na fase, nesse caso menos 84 graus e no domínio transformado, e menos 83 graus utilizando filtragem notch. Podemos obter também os resultados numéricos de razão, sinal, ruído e de erro quadrático médio. Nesse caso a gente pode ver que a variação da razão, sinal, ruído foi melhor para a técnica utilizando o limiar universal, quando comparado com a técnica utilizando a filtragem notch. E também o erro quadrático médio foi melhor para o limiar universal.